Evangelho, segunda-feira depois da solenidade da Epifania do Senhor, hoje festa do batismo de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira depois da solenidade da Epifania do Senhor, hoje festa do batismo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o Evangelho de São Mateus com a narrativa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. A festa que acontece no primeiro domingo depois da Epifania, quando a celebração da Epifania do Senhor cai no domingo, ou vem realizada no domingo, a festa do batismo é transferida para a segunda-feira, para o dia sucessivo ao domingo da Epifania, quando a Epifania acontece no domingo. Na nossa Conferência Episcopal do Brasil, a solenidade da Epifania sempre vem transferida para o domingo, de maneira que o maior número de fiéis possa participar, e dessa forma a festa do batismo do Senhor termina acontecendo na segunda-feira seguinte. Muito bem, hoje nós ouvimos o Evangelho com a narrativa de São Mateus a respeito do encontro entre Nosso Senhor e São João Batista. E Jesus participa, entra nas águas do Jordão e recebe das mãos de João o batismo. Muito significativo a marca que esse sinal nos entrega. Como assim, Padre Fábio? Bom, antes de mais nada, todos aqueles que ouviam a pregação de João acolhiam no coração o que o Senhor havia anunciado por meio dos patriarcas e dos profetas. João testemunhava e anunciava. Anúncio e testemunho vão sempre juntos, né? João, com o seu modo de vida, o seu estilo de vida, a austeridade de sua vida, era o testemunho direto do seu anúncio a respeito da vinda do Messias. O precursor anunciava: o Messias está no meio de nós, endireitemos o nosso coração, busquemos o que Deus nos fala, né? Nos reconciliemos com o Senhor. Todos esses grandes atos, meus irmãos, acontecem dentro da nossa alma, no íntimo do nosso coração. Desse modo, é preciso que haja um sinal externo que o anuncie. Mas como assim, Padre Fábio? Ninguém se contenta com a outra pessoa que diz eu te amo. Ah, tá bom, valeu, obrigado. Não. Quando a gente diz que ama uma pessoa, a gente normalmente realiza um testemunho que ecoa essa verdade que está dentro de nós. E daqui nasce o gesto de carinho, de amabilidade, a cordialidade, o beijo, o abraço, o interesse, a proximidade. Todos esses gestos concretos testemunham a verdade do amor que está presente dentro de mim. Então o testemunho, ele é fundamental para gerar um eco visível daquilo que foi assumido no íntimo da alma. Então as duas realidades não se separam, né? Em João Batista, o anúncio que João Batista fazia, o chamado aos filhos de Israel a retomarem o caminho da justiça e da verdade, a colocarem em prática o que era agradável a Deus e abandonar o caminho dos vícios e o caminho do pecado e que levava à morte, em
preparação à chegada do Messias, ou seja, para que pudessem acolher o Rei e Senhor que veio e já estava no meio de nós, esse anúncio de João era acompanhado desse ato religioso, esse ato da purificação, da descida até as águas do Rio Jordão, e a ablução, que é um nome, se pronunciei bem, é o rito de purificação em que se lava as mãos, os muçulmanos lavam o rosto, lavam as mãos, lavam os pés, antes de subirem para a mesquita e começarem as orações, como um ato de preparação, um ato ritual de purificação, sinal de contrição do coração e ao mesmo tempo da entrega ao Senhor, reconhecimento dos próprios pecados, das próprias faltas e sobretudo a entrega ao Senhor, né? Nós cumprimos o mesmo gesto: lavai, meu Pai, de minhas faltas e purificai-me de todos os meus pecados. Isso o padre faz enquanto, normalmente a gente fala, enquanto ele está lavando as mãos lá no altar. Não, ele não está lavando as mãos, ele está fazendo um ato de ablução, ele está fazendo um ato de purificação. Então, o gesto de João Batista nas águas do Jordão recolhiam ali o sinal, o testemunho público da verdade que estava sendo assumida no íntimo do coração. Então aquele dali era o testemunho, um testemunho muito evidente e significativo de uma passagem. Ou seja, de que aquilo que outrora eu havia acolhido e que me levava para longe de Deus, eu agora lavo e deixo sobre as águas, né? As águas do Rio Jordão recolhiam. A gente pode usar essa imagem simbólica muito significativa. Recolhiam. Recolhiam o quê? Os pecados dos homens. Elas recolhiam o testemunho daqueles que entregam a Deus as suas feridas e esperam a sua misericórdia, daqueles que confiam na misericórdia do Senhor, daqueles que vêm até Ele deixar aos seus pés os seus pecados e pedir: Senhor, perdoa-me, recebe o meu coração, transforma a minha vida. E agora a gente já pode perceber com maior clareza o significado de Jesus que desce sobre aquelas águas. Jesus não precisava deixar pecado algum ali, óbvio, ele é o Filho de Deus, mas ele desce naquela água que recolhe o sinal, o testemunho do pecado dos homens que foi confessado e entregue aos pés do Senhor. Ele vem ali. Jesus que entra nas águas é um testemunho de que Deus recebe o nosso pedido por perdão e derrama a sua misericórdia. Por isso dizemos que Jesus santificou as águas do batismo. Assim como por sua paixão e morte santificou a humanidade e abriu para nós as portas do paraíso. Concedeu-nos o remédio que nos cura da ferida de morte, que é o pecado. Ao descer as águas, o Senhor toma sobre si os pecados da humanidade e testemunha a misericórdia de Deus, que ouve e acolhe. E aqui começa toda a beleza da experiência dessa teofania particular do batismo do Senhor, que é a vinda do Espírito Santo e a voz do Pai. Mas antes de falar disso, peguemos esse primeiro ponto e transforma isso numa oração íntima do teu coração. Senhor, obrigado. Obrigado porque a celebração de hoje deixa um testemunho claro de que o Senhor escuta as nossas preces. Quando vier aquela dúvida no teu coração, será que o Senhor ouviu ou não ouviu a minha prece, o meu pedido de perdão? Eu não tenho a chance de me confessar, mas isso está pesando tanto no meu coração. Senhor, eu quero entregar a Ti e te peço, perdoa-me. Recorda-te do gesto que o Senhor cumpriu descendo as águas do Rio Jordão. Assim como Ele abraçou a nossa humanidade ferida de morte e nos concedeu a vida, Ele também desceu sobre as águas do Jordão para testemunhar que todos aqueles que, ouvindo o anúncio da Boa Nova,
seguirem até Ele e entregarem a Ele a sua vida e os seus pecados, receberão o seu perdão e a sua misericórdia. Recorda-te da celebração de hoje, que está no primeiro mistério dos luminosos, está no primeiro mistério luminoso. Recorda-te dessa experiência, recorda-te dessa passagem e renova a tua esperança e a tua fé no Senhor e a tua gratidão diante dele. Senhor, obrigado, porque tudo entrego a Ti e espero na Tua misericórdia. Espero, Senhor, confiante na Tua misericórdia. O Senhor que desceu sobre as águas do Rio Jordão para santificá-las, nós vamos ouvir já já essas palavras de São Gregório Nazianzeno, deixa o testemunho da Sua infinita misericórdia por cada um de nós. Hoje a Liturgia das Horas nos traz essas palavras no hino das segundas vésperas. João cumpre a sua missão ao batizar o Senhor, que no Jordão, mergulhando na água, as águas lavou. Bonito, né? Não quer lavar-se a si mesmo, o filho da Virgem pura, mas quer nas águas lavar a culpa de toda criatura. É este o meu filho amado, o Pai a vós proclamou. E sob a forma de pomba, nele o Espírito pousou. Aqui vem a segunda parte. Quando o Senhor se levanta das águas, o Espírito Santo desce e repousa sobre ele. A imagem da pombinha que vem. E mais uma vez estamos vendo, né, essas verdades acontecendo. Ou seja, junto com a voz do Senhor, junto com a pregação dos céus, vamos colocar assim, junto com a pregação dos céus, se acompanha também o símbolo. Mais uma vez, ali a imagem, o testemunho do Espírito Santo que desce sobre o Senhor e o testemunho do Pai. Quantas vezes a gente pergunta, a gente já talvez tenha pensado, né? O que Deus me disser para fazer, eu vou fazer. A gente se preocupa, estou fazendo o que é agradável, o que não é agradável, né? A pessoa, quando a gente quer o bem dela, a gente está sempre procurando saber o que a gente pode fazer para que ela esteja bem, para que ela se sinta bem. E eis aqui tudo o que Deus tem a nos dizer. Já pensou nisso? Que a frase do Evangelho de hoje dos céus é tudo que Deus tem a nos dizer? Eis meu Filho muito amado, em quem eu coloco todo o meu bem-querer. Isso é tudo que o Senhor tem a nos dizer. Deus, fala-nos alguma coisa. Diga-nos alguma coisa para o nosso bem. O que a gente poderia ouvir do Senhor? Essa é uma coisa muito comum em entrevistas, né? Personalidades. Diz uma palavra para a gente que possa ficar no ânimo dos seus ouvintes, no ânimo dos seus torcedores, no ânimo dos seus fãs. Então, Deus, fala alguma coisa para a gente, para ficar no ânimo do nosso coração. Eis meu Filho muito amado, em quem eu ponho toda a minha confiança, todo o meu bem-querer. Escutai-o. Assim vai acontecer. No Monte Tabor se repete a teofania e dessa vez com a palavra escutai-o. Muito bem, está aqui. Eis aqui a declaração de Deus para nós. Tudo o que temos a fazer nessa vida, se queremos agradar o bom Deus, é seguir Jesus. É reconhecer o seu grande amor que nos foi entregue por meio do Filho, reconhecer no Filho a grandeza do amor de Deus por nós, reconhecer a grandeza do amor de Deus pelo Filho, do Filho pelo Pai, suplicarmos sobre nós a graça desse amor, para que pela potência do Espírito Santo nós possamos amar como somos amados. E veja, a vinda do Espírito Santo sobre Jesus ao sair das águas e repousar sobre ele, para nós é um testemunho fortíssimo. Como assim, Padre Fábio? O Espírito Santo, a sombra do Altíssimo, cobriu a Beatíssima Virgem Maria. Ela que era plena de graça. Meu irmão e minha irmã, quando você se ergueu das águas do batismo, sobre ti desceu o Espírito Santo.
naquele momento que que os teus pecados foram perdoados, o Senhor te revestiu de Espírito Santo. O que significa que você foi unido de uma maneira inseparável, indelével, que não se apaga, a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todo aquele que guardar a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Todo aquele que acolhe a palavra do Senhor, a ele se une, porque o discípulo é conhecido por guardar no coração as palavras do Mestre. Então, no dia do nosso batismo, quando os nossos pecados foram perdoados, o Senhor também derramou sobre nós a plenitude do Espírito Santo. Como e que grande desafio, como é desafiador e que grande, né, é esse desafio, perseverar na graça recebida da parte de Deus. Deus derramou sobre nós a sua graça. Vivermos e movermos-nos sob a regência dessa graça é realmente um grande desafio. Mas é possível, pois o Senhor nos deu a potência, nos deu a graça do Espírito Santo para que possamos viver sob a ação do Divino Espírito Santo. E aquilo que nos foi dado, o Senhor nos deu para que se torne vida em nós. Mas o que quer dizer isso, Padre Fábio? Quer dizer que o Senhor dá o Espírito Santo, mas ele não dá porque, toma aí, e depois já perdi, toma aqui de novo. Não, não é dessa forma que funciona. Deus não é inconsequente. Se no dia do nosso batismo Ele derramou sobre nós a plenitude do Espírito Santo, Ele quer nos conduzir a vivermos uma vida plena no Espírito. Então, meu irmão e minha irmã, deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. E como eu faço isso, Padre Fábio? Voltando o teu coração para o Senhor e seguindo aquilo que João Batista nos ensinou. Preparando diariamente o nosso coração para estar na companhia desse Senhor, que é bom e misericordioso, fazendo memória da sua misericórdia, renovando os laços de amor entre nós na oração, recordando os prodígios da sua misericórdia e confiando a Ele o nosso caminho. E tudo aquilo que nesse caminho é só nosso, para que seja dele e seja queimado na fornalha do seu amor. Porque o que tem em nós, que é só nosso, é o nosso pecado. Que o Senhor desceu sobre as águas para tomar e santificar com a sua presença. Da mesma forma, o Senhor quer estar na sua companhia e, pela potência do Espírito Santo, lançar a mão sobre o interior de sua alma e receber de ti aquilo que é só seu. Assim como ele desceu no Jordão para tomar sobre si as águas do rio e dessa forma tomar sobre si os pecados da humanidade e conceder aos homens o perdão e a misericórdia, também pela potência do Espírito Santo, que um dia recebemos no dia do nosso batismo, o Senhor espera receber de nossas mãos a confissão de nossos pecados, para que aquilo que é só nosso se torne dele. Porque em tudo dividimos a humanidade com o Senhor, exceto no pecado. E ele entra nas águas do Rio Jordão para recolher os nossos pecados. Como sinal do seu amor e da sua misericórdia, nos concedeu o seu perdão. Olha que Senhor bondoso. Se pegamos essa imagem, né? Normalmente falamos sobre isso pegando a imagem da Sexta-feira Santa, ou seja, do Tríduo Pascal. E estamos falando da mesma imagem do sacrifício redentor do Senhor, agora focalizada sobre o batismo, ainda dentro do tempo do Natal, né? A última passagem do tempo do Natal é essa. E como a gente fez esse ano de maneira especial um paralelo muito grande entre o Tríduo Pascal e as celebrações de Natal, eis aqui o batismo do Senhor que nos traz de maneira eloquente essa grande verdade. Não tenha medo de confiar a sua vida nas mãos do seu Senhor, porque Ele quer e tem por ti o perdão. Ele quer oferecer por ti o perdão e tem Ele disposto para entregá-lo.
por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.